Flávia Savarri. Flávia, esse livro sobre os 25 aspectos do Natal, 25 natais. 25 sinos de acordar Natal. Então, e aí, como é que o Natal te bate? Qual é, assim, a emoção que te liga ao Natal? Ah, eu sou fã de Natal. Primeiro que eu não cresci, né? Eu quando me vejo assim no círculo de adulto, eu falo assim, caramba, eu sou a caçula aqui, com certeza, pelo menos de coração, porque eu não cresço, não tem jeito. Acho que eu parei na terra do nunca, de alguma maneira eu não consigo sair de lá, nem quero. Obrigado, Flávia. Eu sempre nunca consegui dar uma boa explicação porque eu gostava tanto de Natal. Agora, próxima vez que me disser, eu vou dizer, olha, porque eu não cresci. Vou citar a autora, pode deixar, mas você salvou minha vida. Então, eu acho assim que é uma coisa, sempre me tocou muito. E nesse livro sobre o Natal, tem uma particularidade que eu tinha esse desejo de escrever sobre o Natal, que é uma festa que diz para mim muito, não só no sentido individual, mas eu vejo que coletivamente é uma festa que mobiliza sentimentos variados em muitas pessoas, desde a alegria até a tristeza, passando por todos os matizes. Mas tinha uma coisa que eu tinha o desejo de fazer uma coisa brasileira, né? E foi mexendo nos cartões de Natal antigos da minha avó, tudo com neve, com rena, com Papai Noel vestido de veludo da cabeça aos pés. Eu falei, meu Deus, mas isso não tem nada a ver com... É bonito. Não é que eu descarte isso como uma coisa assim que não tem nada a ver com a história afetiva das pessoas, mas eu queria uma coisa brasileira. E essa é a característica do livro. É um Natal bem brasileiro, assim. São jardineiros, são louquinhos de rua, são crianças, moradores de Copacabana, morador de prédio. É uma realidade assim bem brasileira, as mazelas das dificuldades do Natal. São 25 contos. Na verdade, são 22 contos, 2 esquetes que podem ser montados em colégio, porque é um livro infanto-juvenil, mas ele passa a ponte também para o mundo adulto, vamos dizer assim, com uma certa concessão. E tem uma carta que meu pai escreveu, porque eu sempre gostei muito de escrever carta. Essa foi minha formação literária, assim, além das leituras, é claro. Mas a minha escola foi escrever carta. E eu escrevi uma carta para ele, escrevendo tudo o que estava acontecendo lá de fora, né, naquela época dos anos 70. Ele foi preso com aquele pessoal todo do Pasquim Ziraldo, Sérgio Cabral, Paulo Francis. E eu escrevi uma carta para ele contando as novidades do mundo exterior. E ele adorou essa carta e a resposta dessa carta está no livro, com uma ilustração que o Ziraldo fez da prisão. Então, assim, é uma curiosidade afetiva relativa ao Natal e relativa à nossa história também, aquela época da ditadura, da repressão. Valeu, Flávia. Ô tio, qual foi o que você sentiu quando você recebeu, né, as cartas do seu pai, Jaguar, né? Que escreveu na época da ditadura e também no Natal. Bom, eu já sabia que ele ia responder porque a gente sempre teve muita correspondência, né? Ele gosta de escrever e eu também, né? Aliás, eu trouxe também esse outro livro aqui. Querido Amigo, né? Querido Amigo, que é um livro, eu estava até comentando, não sei se foi com você, antes do programa, que é um livro que até a metade não era um livro. Ele virou um livro no meio, né? Porque eu adoro escrever carta. Então, eu inventei um amigo para escrever carta. E aí, depois, ele do meio para o fim, ele virou um livro, né? Então, carta, para mim, é uma coisa comum. Talvez algumas pessoas, a carta, na época do e-mail, essa menina está fora de época, né? Mas eu adoro escrever carta. E meu pai sempre escreveu carta com desenhos, que era um charme, já que ele desenha tão bem, era um charme adicional. Então, eu ia para um campo de férias, por exemplo, ele mandava cartas, contando coisas engraçadas do mundo de fora e traduzindo coisas que eu contava para ele dentro do campo de concentração, que eu chamava de campo de férias, que eu detestava ficar longe dos meus pais. Então, assim, foi uma emoção muito grande, porque a gente estava separado por causa da prisão, mas como eu sempre tive uma cabecinha, assim, muito de criança, nesse sentido de ver o mundo, assim, meio fantasiado, eu achava que ele era um herói.
Então, que ele não era um marginal que estava preso, que ia sofrer tortura, como ele não sofreu. Ele ficou preso? Ficou 3 meses, né? Um período doloroso, que é Natal, Ano Novo, essa coisa toda. Mas eu não tinha consciência de que ele... Primeiro que eles não foram torturados, né? Isso, graças a Deus, não aconteceu. Mas eu tinha na minha cabeça, assim, como se ele fosse um herói intergaláctico que foi capturado por uma nave alienígena, entendeu? E passou aquele período em reclusão. Então eu tinha... Era uma emoção, assim, não dolorosa. Não era uma coisa triste. Ah, meu pai está preso, será que ele vai ser torturado? Será que ele vai ser exilado? Eu não tinha essa noção. Talvez e nesses 3 meses ele não perdeu o bom humor, porque eu li a carta e ele brinca o tempo inteiro. Ele diz, inclusive, que ele ensaiou o Noite Feliz com os outros presos para cantar lá, mas aí o coronel não deixou. É ótimo, a carta era um coral. Mentira, que mentira. Muito engraçado, assim, todo episódio da carta. Agora, eles receberam uma ceia maravilhosa do Antônio. Então, quer dizer, era uma prisão meio flexibilizada, vamos dizer assim. Claro, não é uma coisa legal, é uma coisa terrível, claro, é uma cicatriz da nossa história pessoal e coletiva de país. Mas tem os seus aspectos engraçados e, aliás, se não fosse pelo humor, a gente estava frito. Né? Ainda bem, né? Ainda bem. Lula, nada a ver com você. Flávia, me conta uma coisa. Você é uma multimídia mais do que isso. Você é tudo. Atriz, modelo, autora de teatro. Eu sou atriz, sim, você é atriz de fotonovela, pelo menos. Ah, sim. Modelo, autora de teatro, escritora, desenhista, programadora visual. O que você vai fazer agora? Como é que você escolhe o que fazer na próxima vez? Rapaz, eu não sei. Você sabe como é que eu vejo arte? Assim, eu não tenho um mínimo negócio de glamour. Comigo não existe isso. Tanto que quando eu vou preencher ficha em hotel, para mim é um drama. Que eu tenho que resumir alguma coisa, né? Mas sempre que eu vou escrever, assim, escritora talvez seja a coisa que eu coloque sempre, né? Mas eu sempre tenho uma inclinação de escrever padeiro. Olha que coisa maluca. Ah, que legal. Porque para mim, assim, o símbolo não vai fazer diferença nenhuma, né? Na verdade, eu sempre lembro daquele filme A Festa de Babette, que no final, o resultado daquela ceia maravilhosa, daquele jantar fantástico, foi o quê? Foi o que resultou, aqueles velhinhos dançando ciranda de noite em volta daquele poço. É para isso que o nosso ofício é um ofício de operário de sonho. É uma coisa meio louca, né? Porque assim, você imagina, pô, mas como é que pode ser um operário de sonho? Mas esse é o nosso ofício. Então, assim, eu não tenho, apesar dos quase 50 prêmios literários e exposições no Brasil e no exterior, eu não tenho, assim, em relação à arte, apego. Então, amanhã, se de repente eu virar realmente uma padeira, eu não vou estranhar, não. Se eu conseguir fazer o que a Babette fez com as pessoas, com os velhinhos e com os jovens e com todo mundo, é isso que eu quero, assim. É aquela coisa, se você não pode... assim, tem uma frase muito bonita da Madre Teresa de Calcutá que diz assim, se a pessoa não pode te dar um sorriso, deixa-lhe o teu. Então, assim, o sorriso no sentido também da emoção, do carinho no coração para as pessoas se lembrarem que elas estão vivas, né? Basicamente é isso. Maravilha.